Fala galera, aqui é o professor Felipe e nessa videoaula vamos falar sobre pêndulo simples, movimento harmônico simples, só que agora no lugar de ser um oscilador massa-mola, sim, o nosso pêndulo simples. Bom, antes de falar do pêndulo simples propriamente dito, vale a pena a gente recordar algumas condições para o MHS. Bom, nós sabemos que todo MHS ele é um movimento periódico, é um movimento oscilatório. A gente sabe que no ponto de equilíbrio, ou no ponto central de equilíbrio, né? Vou botar assim, ó. Isso aqui vai servir tanto para o pêndulo simples, quanto para o oscilador massa-mola. Então, a gente sabe que no ponto central de equilíbrio, a nossa velocidade ela tem que ser máxima, a nossa aceleração ela tem que ser zero, a força resultante ou força restauradora, que nesse caso vai ser a mesma coisa, né? Ela também vai ter que ser zero, uma vez que essas duas coisas sempre vão estar ligadas. E a gente sabe também que nos extremos é justamente como se fosse o contrário. Nos extremos, a minha velocidade é zero, a minha aceleração ela é máxima. Em módulo, ela tem um valor máximo. E vai estar sempre direcionada para esse ponto central de equilíbrio, tanto no pêndulo simples, quanto na situação do oscilador massa-mola, seja ele na vertical ou na horizontal. A gente sabe também, a gente tem, através disso daqui, que a energia cinética no ponto central ela tem que ser máxima, a energia potencial no ponto central ela é zero, ou mínima, né? A velocidade nos extremos, então a energia cinética nos extremos, ela vai ter o valor zero. E a nossa energia potencial nos extremos, ela vai ter o valor máximo, uma vez que está associada com as posições, né? Para cada posição seria assim. Outra coisa que vale muito a pena a gente ressaltar é que todo MHS ele vai ser regido por uma força restauradora. E essa força restauradora ela vai ser menos um valor constante multiplicado por x, pela deformação que o corpo vai estar sofrendo. E ela vai fazer o papel, essa força restauradora, ela vai fazer o papel de força resultante. Então, por exemplo, para o nosso oscilador massa-mola, ou bloco-mola, a nossa força resultante ou força restauradora era menos K vezes X. Então, isso daqui era a nossa constante elástica da mola. Então, sempre vai ser regido assim, vai precisar de uma constante para ser regido desse jeito. A gente consegue lembrar também que ômega, só dividir aqui, era calculado como raiz quadrada de K sobre M. Só que a gente sabe que o ômega também podia ser calculado como 2π sobre T. Bom, se eu jogar o T para lá, multiplicando, e jogar todo esse termo para cá também, mas com o inverso, eu vou ter que o período é igual a 2π raiz quadrada de m sobre k, uma vez que esse termo que está aqui, ele inverte na hora de passar para o outro lado. Então, fica raiz de m sobre k. Isso daqui seria a maneira de calcular o período. Só que com relação a esse período, o que vale a pena ressaltar é o seguinte, que o período de um pêndulo simples
de um pêndulo simples não, perdão, de um oscilador massa-mola, ele vai ser 2π m, que é a massa do corpo que está envolvida, dividido por essa constante, que está envolvida também. Então, essa relação aqui é justamente o que a gente vai querer, algo parecido, ele vai ser através de uma força restauradora, por isso sinalzinho de menos, e a gente vai querer algo parecido com isso daqui, quando formos ali falar sobre o pêndulo simples. Bom, então vamos direto para o pêndulo simples e a gente volta para essas comparações. Bom, está aqui o meu pêndulo simples. Esse pêndulo simples está oscilando até esse extremo aqui que eu vou chamar de mais A. Aí ele vem, passa por esse outro extremo que eu vou chamar de menos A. E aqui seria o zero, seria a minha posição de equilíbrio. Então, ora ele está indo, ora ele está voltando, continua o trajeto dele e retorna novamente. Então, essa relação que a gente tem aqui para o pêndulo simples, vamos tentar ver algo que seja parecido com o que a gente já viu para o oscilador massa-mola. Bom, está aqui o nosso pêndulo simples de forma estática, né? Então, aqui seria a nossa posição de equilíbrio, seria a posição central de equilíbrio. Esse pontinho que está aqui, ele seria o nosso menos A. E quando ele estiver para cá, ó, aí ele estaria na posição mais A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que isso aqui, por exemplo, ó, esse ângulo θ aqui, ele vai chegar a ter o mesmo ângulo θ aqui. Vou falar que para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, só para poder registrar essas forças. Mas vamos analisar então primeiro quais são as forças que estão atuando nesse pêndulo. Bom, no pêndulo nós temos a força peso, vertical para baixo, essa bolinha que está aqui. E nós temos também a força de tração. Só mudar essa cor aqui para ficar menos agressivo, né, para a vista. Então vamos botar aqui novamente. Ó. Então ele vai ter essa força de tração que está aqui. Bom, o que a gente consegue definir disso? Ó? Eu consigo pegar essa força de tração e fazer o prolongamento dela aqui. Aqui é a força peso, esse aqui é o prolongamento da força de tração. Esse ângulo que eu tenho aqui é o mesmo ângulo que eu tenho aqui, eu só fui seguindo a reta. Bom, percebam que eu posso fazer a decomposição dessa força peso. E ao realizar a decomposição dessa força peso, parte dessa força peso vai estar nesse eixo, que eu vou chamar essa componente de PY, e a PY e a tração vão se anular. E parte dessa força-peso, ela vai estar na direção apontando para a posição central de equilíbrio, que eu vou chamar de PX. Nota que dessa figura, o PX ele não está com ângulo, ele está sem um ângulo. Então, o meu PX seria o P vezes o seno daquele ângulo. E esse PX, ele vai ser justamente, vai cumprir o papel da minha força restauradora. Ué, Felipe, como assim ele vai cumprir o papel da força restauradora? Olha só, quando esse ângulo for negativo, se um ângulo é negativo, o seno desse ângulo negativo também será negativo. E aí eu tenho que isso daqui vai ser algo que vai estar restaurando, vai estar com menos, né? Então, na verdade, vai ser menos multiplicado por menos, que vai acabar indicando mais, por isso ele apontando para a direita. Quando o meu ângulo for positivo, o meu seno é positivo, então ele tem que apontar para a esquerda. Beleza? Quando o bloquinho estiver aqui, ó, a esfera estiver aqui, a minha força restauradora, o meu PX, vai ter que apontar para cá. E ela vai ficar oscilando assim, de forma que no ponto central a resultante tem que ser nula, como a gente viu no slide anterior. Tá, beleza. Então, eu sei que a força resultante envolvida nisso é a força peso vezes o seno do ângulo. Essa força resultante, que é a restauradora, em módulo, se eu não levasse em consideração o módulo, ela teria que ter um negativo aqui. Então, eu estou considerando o módulo dela. Beleza? Então, só os valores numéricos para a gente poder analisar. Então, perceba o seguinte, ó. Em módulo,
Isso é m vezes g vezes o seno do ângulo que está envolvido. E aqui tem um segredo para isso. Esse segredo ele é o seguinte: o pêndulo simples ele só vai servir para a gente poder encarar como um movimento harmônico simples para ângulos pequenos ou para pequenas oscilações. O que eu quero dizer com ângulos pequenos? São ângulos menores do que 10 graus. Ah, Felipe, por que para ângulos pequenos que ele vai servir? Porque olha só, se eu tenho aqui 0 graus, passei para radianos. Lembrando que para passar de graus para radianos, a gente multiplica por π e divide por 180. Então, 0 vezes π dá 0, dividido por 180 continua sendo 0. Então, 0 graus é igual a 0 radianos, que é igual o seno dá 0 e a tangente dá 0. 2 graus é igual a 0,035 radianos. Olha o seno desse ângulo pequeno, olha o seno de 2 graus, quanto que vale? É praticamente o mesmo valor em radianos. A tangente também é praticamente o mesmo valor. 4 graus em radianos, 0,07. O valor do seno é praticamente o valor do ângulo em radianos, que é praticamente o valor da tangente. E isso se estabelece, essa proximidade, essa relação de ser praticamente o mesmo valor, até quando nós chegamos ali em um ângulo de 10 graus. Então, até ali eu tenho a precisão para isso, até a segunda casa, né? Se bem que aqui também nesse outro, até a terceira casa já daria mais ou menos ali para ter um pouquinho dessa precisão. Então, o que eu quero dizer com isso? Para ângulos muito pequenos, menores do que 10 graus, o valor do ângulo em radianos, o valor do seno desse ângulo medido em radianos e o valor da tangente desse ângulo medido em radianos é praticamente a mesma coisa. Então, eu posso pegar e falar que a minha força restauradora, minha força resultante em módulo, é mg vezes o próprio ângulo. E aí, pela definição de ângulo, olha só, quando a gente faz isso daqui, ó, essa setinha que eu estou botando aqui, finge que isso daqui é o valor x, beleza? É o valor da posição que ele teve. E a gente sabe que esse tamanho aqui, ó, é L, seria o tamanho, seria como se fosse um raio, né? O comprimento do meu pêndulo. Comprimento do pêndulo e x, a definição que nós temos na matemática é que ângulo nada mais é do que o arco dividido pelo raio. Então, isso daqui, o que seria o meu arco? Seria o próprio x. E quem seria o meu raio? Seria o próprio L. Então, eu posso pegar para essa força restauradora e colocar que ela é m vezes g, o θ, deixa eu botar logo aqui dividido por L, o θ ele seria, propriamente falando, o x. Olha o que acontece nessa situação. Na situação como a gente está visualizando agora, na hora que eu substituo aqui, ó, m vezes a força resultante, a força restauradora massa vezes a aceleração, é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, dividido por L, e esse termo que está aqui, ó, multiplicado por x. Quando isso acontece, na relação que isso aqui vem a acontecer, deixa eu só apagar esse termo aqui rapidinho. Deixa eu escrever ele aqui do lado, porque eu vou precisar usar uma figura. Então, a relação que nós temos é a seguinte, para cá. Ó. Vou escrever ele usando esse espaço aqui. Ó. Massa vezes a aceleração é igual a massa vezes g dividido por L multiplicado pelo x. Eu posso cancelar esse m com esse m. Notem que a minha aceleração é o termo que está envolvido aqui multiplicado com o x. Só que lembra que para um MHS, a aceleração
ela pode ser calculada como ômega ao quadrado multiplicado por x. Qual a conclusão que a gente tira para esse caso do pêndulo simples? Que o ômega ao quadrado é igual, para o pêndulo simples, a g dividido por L. Isso daqui, galera, é para o pêndulo simples, para pequenas oscilações. O que nós tínhamos antes, que ômega era a raiz de K sobre M, para essa situação aqui, era do oscilador massa-mola. Então, perceba, para o pêndulo simples, vai depender da gravidade, o período vai depender da gravidade e o período vai depender do comprimento do pêndulo. Para o oscilador massa-mola, não depende da gravidade, depende de K e depende da massa do bloquinho que estava ali pendurado. Aqui seria exclusivamente para o pêndulo simples. E aí, notem o seguinte, ó, se a gente pegar essa relação aqui para calcular o período seria 2π raiz de L dividido por G. Essa relação é a relação que permite que a gente calcule o período de um pêndulo. Vai depender exclusivamente do comprimento. Se o comprimento do pêndulo aumentar, o período do pêndulo aumenta. Se a gravidade aumentar, o período do pêndulo diminui. Então, ele é inversamente proporcional à raiz quadrada da gravidade e diretamente proporcional ao comprimento do pêndulo. Note que esse fato de ter utilizado para ângulos pequenos, até 10 graus, é mais fácil de ser observado justamente por isso aqui. Ó. Aqui é quando eu tinha um ângulo muito grande em azul, e aí o meu arco era essa reta que está aqui, ó, que eu estou fazendo aqui o contorno em vermelho. Beleza? Se eu pegasse e for diminuindo, ó, agora eu estou com o meu arco aqui, que seria esse ângulo aqui envolvido, em amarelo. Eu teria esse arco aqui, ó. A minha reta que está aqui nesse triângulo amarelo, está difícil de chegar nesse arco. Mas conforme eu estou chegando no verde, conforme eu estou diminuindo, nota que esse pedacinho que eu tenho aqui, ó, ele fica praticamente linear. E se ele fica linear, ele mostra que depende da força restauradora, está justamente dependendo da posição x. Então, se eu aumentar o x aqui, a minha força restauradora ela aumenta, minha aceleração ela aumenta. Se eu diminuir o x, a minha força restauradora, a minha aceleração ela diminui. Beleza? Então, essa é a relação que a gente tem aí, os fatores principais para um pêndulo simples. Vamos seguir, então, para um exercício, uma questãozinha do ITA, que diz o seguinte, ó, dois pêndulos de comprimento L1 e L2, conforme está indicando a figura, oscilam de tal modo que os dois bulbos se encontram sempre que decorrem 6 períodos do pêndulo menor e 4 períodos do pêndulo maior. Ele quer saber quanto que vai valer essa relação L2 sobre L1. Bom, então vamos transformar essa frase que está aqui em português, vamos traduzir ela para matemática. E ela vai ficar da seguinte forma, ó. Depois de 6 períodos, então 6 períodos do pêndulo 1, ele volta a se encontrar. Mas isso também acontece depois de 4 períodos do pêndulo 2. Lembrando que o período de um pêndulo é definido como 2π raiz de L sobre G, como está aqui, ó, no slide anterior. Beleza? Guardei essa informação. Bom, então aqui vai ficar 6 vezes 2π, estou transformando esse período aqui, traduzindo para essa linguagem, raiz de L1 sobre G, igual a 4 vezes 2π raiz de L2 sobre G. E aí, quando eu faço isso, já de cara, eu posso fazer o seguinte, ó, esse 2π que está multiplicando e esse 2π eu posso cancelar. Para cancelar os outros termos, eu vou usar uma sagacidade. Ó. Eu posso pegar essa raiz quadrada de uma fração
e fazer como se fosse a fração das raízes quadradas. A propriedade matemática que diz o seguinte, ó, se nós temos que raiz quadrada de A dividido por B, dá para a gente transformar isso em raiz de A dividido por raiz de B. Então, aqui seria 6 vezes raiz de L1 sobre raiz de G, igual a 4 vezes, vou fazer aplicar o mesmo princípio aqui, raiz de L2 dividido por raiz de G. Quando a gente faz isso, esses termos, ó, raiz de G e raiz de G, podem ser cancelados. E aí, o que ele quer? Ele quer que a gente determine L2 dividido por L1. Bom, para determinarmos L2 dividido por L1, eu vou passar esse L1 para cá e vou passar esse 4 para cá. Vai ficar assim, ó. Raiz de L2 dividido por raiz de L1 igual a 6 dividido por 4. Novamente, eu posso colocar assim, ó, raiz de L2 dividido por L1 é igual a 6 dividido por 4. Dá para simplificar essa fração. Então, raiz de L2 sobre L1 é igual, divido por 2 em cima, divido por 2 embaixo, ficaria igual a 3 meios. Só que eu não quero a raiz, eu quero L2 sobre L1. L2 sobre L1, para achar isso, eu vou ter que elevar esse lado ao quadrado e esse lado ao quadrado também. Então, vou ficar aqui 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4. Então, a proporção L2 sobre L1, para que se encontrem a cada 6 períodos do pêndulo menor e a cada 4 períodos do pêndulo maior, L2 sobre L1 tem que ser igual a 9/4, como diz a letra A. Beleza? Então, a gente fica por aqui com a associação de pêndulos simples e até a próxima aula.